Bíblia Sagrada, a palavra que nos dá entendimento, que é luz, é lâmpada para os nossos pés, a palavra que nos dá sabedoria para alcançar a salvação que é pela fé em Jesus Cristo, a palavra que nos direciona, nos orienta, nos instrui, nos estimula, nos fortalece e nos dá ousadia e coragem para acreditar no invisível, na recompensa que não se vê com os olhos ópticos, com os olhos físicos, com a visão óptica. A recompensa que o olho não viu, o ouvido não viu e não chegou ao coração do homem. Essa é a recompensa que Deus tem guardado para os seus filhos, os que o amam. Quero falar sobre isso. Você tem em mente a recompensa invisível? Você tem firmado o seu propósito, perseverado em vista da recompensa que não se vê com esses olhos? Da recompensa que está guardada para nós lá no céu? Então, quero convidar você para fazer uma reflexão rápida aqui na palavra de Deus, no texto que está lá em Hebreus capítulo 11, que fala da atitude de Moisés em relação à recompensa que ele não via com os olhos físicos, mas que pela fé ele contemplava. Eu quero convidar você a refletir nisso. Qual recompensa você está vendo para perseverar na fé em Jesus Cristo? Qual a recompensa está sendo o seu maior alvo para você estar perseverando na fé em Jesus Cristo? Quero convidar você a essa reflexão da palavra de Deus e para você meditar comigo agora, para a gente aprender mais da palavra de Deus e receber a instrução, a exortação, o ensino que nos faz bem-aventurado, nos dando conhecimento e entendimento das verdades de Deus para a nossa edificação, para uma fé viva e verdadeira em Deus pela sua palavra. Hebreus capítulo 11, o versículo 24 ao 27, assim diz a palavra de Deus. Versículo 24, não é? Vamos lá. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 24 diz que Moisés, pela fé, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque quando se é menino, não tem entendimento. Quando se é menino, é levado para onde for levado. Quando se é menino, não tem discernimento do que é e do que não é. Mas Moisés, já grande, com entendimento, o entendimento de Deus, pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não aceitou o privilégio que o Egito poderia lhe proporcionar. Pela fé, ele rejeitou o privilégio que o Egito poderia lhe proporcionar, sendo neto do soberano do Egito. Olha, sendo neto de Faraó. Moisés não buscou essa posição no mundo, porque Moisés, pela fé, ele tinha uma posição melhor a buscar. E o versículo 25 diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O versículo 25 de Hebreus capítulo 11 diz assim que a escolha que Moisés fez foi ser maltratado, foi padecer, foi sofrer aflição com o povo de Deus, sendo o povo de Deus, do que curtir, desfrutar dos privilégios do Egito, por ser filho da filha de Faraó, neto do soberano do Egito. Moisés, ele rejeitou isso e escolheu padecer. Moisés escolheu o conforto do castelo, do rei do Egito, para receber o desconforto no deserto com o povo de Deus. Moisés não quis privilégio nem grandeza do Egito para sofrer a humilhação e padecer as dificuldades
no deserto com o povo de Deus. Porque diz o texto no versículo 25 que ele antes escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, desfrutar do gozo do pecado. A alegria que esse mundo oferece, os prazeres que esse mundo oferece, leva o homem a pecar contra Deus. Isso vai passar. Isso será por pouco tempo. Moisés não aceitou esse prazer, esse privilégio de estar no Egito, no palácio de Faraó, tendo uma posição privilegiada, tendo regalias no palácio de Faraó. Ele escolheu antes padecer com o povo de Deus no deserto, sendo o povo de Deus, porque ele não quis o prazer do pecado, que é por um pouco de tempo. Em relação ao que Deus nos dá, o pecado é muito curto, o prazer dele é muito rápido e leva o homem para sofrer uma sentença horrível diante de Deus, o nosso Criador. Moisés, pela fé, tinha entendimento da vontade de Deus e do melhor para a sua vida, que era estar passando a aflição momentânea, mas ter a eternidade de uma felicidade, e não vivendo uma momentânea alegria e passar a eternidade de uma tristeza pelo pecado, pela consequência do pecado. É interessante isso aqui. Esse ensino que o exemplo de Moisés traz para nós é interessante. Vamos ver o que diz o versículo 27. Pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé Moisés deixou o Egito. Será que você deixou esse mundo aí para seguir a Jesus pela fé? Será que realmente você renunciou todas as coisas que o mundo oferece? O Egito simboliza hoje o mundo, com seus privilégios, com seus prazeres, mas dentro do pecado, porque o Egito é um símbolo do pecado, de uma nação pagã, de uma nação com costumes que aborreciam a Deus, com princípios, conceitos, práticas, estilo de vida que aborrecia a Deus. Será que você deixou esse estilo de vida do mundo, deixou essas práticas do mundo, por fé, para servir a Jesus? Porque o texto diz no versículo 26 de Hebreus 11, que nós estamos lendo, que diz o texto aqui: tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E pela fé, o versículo 27, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés, ele tinha uma visão além daquela que os olhos físicos, que a visão óptica pode nos oferecer ao alcance. Moisés via o invisível. Moisés via a recompensa eterna. Moisés, ele renunciou todos os privilégios do Egito, não temeu a fúria do rei, antes padeceu com o povo de Deus, porque ele tinha em mente a recompensa que Deus oferece a todos aqueles que se submetem a padecer, a renunciar-se a si mesmo, negando o pecado, para estar na vontade de Deus. Há uma recompensa, há um galardão oferecido por Deus. Essa recompensa e esse galardão é a vida eterna. Será que você renunciou os prazeres do mundo, abriu mão dos prazeres e dos privilégios desse mundo para servir a Deus, padecer, ser humilhado, muitas vezes ser rejeitado por ser crente em Jesus, por ter um estilo de vida dentro da palavra de Deus que aborrece o estilo de vida desse mundo? Será que você renunciou tudo isso, conhecendo e olhando para a recompensa verdadeira, olhando para aquilo que é invisível, porém real? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, certeza e prova das coisas que se esperam. A fé você não vê. A fé em Deus é uma fé que você tem que, já está dizendo, fé é acreditar sem ver. É uma fé que faz você crer em algo que não existe ainda, mas que você tem que ter a convicção, não pelo seu, pela sua imaginação, não pelo que ensina a religião, mas a convicção pela palavra de Deus, porque essa é a fé em Deus.
quando nós cremos na palavra, nas promessas de Deus, no que ela nos revela em relação a Deus para conosco, nós crendo, acreditando, isso nos faz crer em Deus. Quando crê na palavra, se converte a ela e passa a esperar as promessas que elas nos oferecem, as promessas eternas, que não são visíveis, que não são temporais, que não são apalpáveis, não são palpáveis, mas são reais, que estão reservadas, guardadas para todo aquele que ama a Deus. É as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. Porém, nós temos um exemplo de fé aqui de Moisés, um exemplo de renúncia de Moisés. Ele renunciou os privilégios do Egito, do palácio de Faraó, preferiu sofrer, padecer como o povo de Deus no deserto. Ele renunciou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, para poder viver como pessoas que não têm nenhum destino no mundo, mas que era guiado por Deus para seguir uma direção aonde o mundo não vê, mas que Deus nos leva para a felicidade eterna, a direção da vida eterna com Deus. Moisés renunciou. Será que você, por fé, renunciou ao mundo, seus conceitos, seus preceitos, seu estilo de vida, sua forma, seu bem-estar no mundo em relação à vida pecaminosa, para seguir a Jesus, contemplando a promessa, conhecendo a recompensa, vendo o invisível, sabendo o que lhe aguarda, qual o galardão, qual a recompensa que você vai ter pela sua fé em Jesus? É preciso ter consciência do nosso galardão, da nossa recompensa pela nossa fé em Jesus, que nos faz renunciar ao mundo para receber aquilo que é muito mais valioso do que qualquer momentos de satisfação ou de alegria que esse mundo pode oferecer. Será que você tem essa visão? Se você tem essa visão, permaneça firme nela. Não abra mão, porque a leve e momentânea tribulação que nós vivemos nesse mundo não se compara ao peso da glória que estamos para receber. Não fique desprezando as coisas de Deus por um prazer do pecado momentâneo, porque depois do prazer do pecado vem a grande recompensa eterna, que é o sofrimento eterno, o amargo, não é? A vida sem luz, sem graça, sem paz, sem salvação, distante de Deus. Porque o pecado faz o homem perder as oportunidades que Deus dá a ele. Você que está afastado, meu amigo, você que abriu mão das promessas de Deus, você que abriu mão do chamado de Deus, você que abriu mão da recompensa, você que já não se interessa mais com vida com Deus, com salvação, com vida eterna, porque hoje você está vivendo o prazer momentâneo do pecado. Reflita nessa palavra, reflita nesse momento. Moisés poderia aproveitar o privilégio que ele tinha como neto de Faraó. Tinha todo o privilégio, toda a satisfação que ele poderia viver, que um homem busca ter, Moisés tinha para viver como neto de Faraó, dentro do palácio de Faraó. Mas o texto diz que foi pela fé que Moisés renunciou tudo isso para servir a Deus, para sofrer, não é? Padecer como o povo de Deus no deserto. Moisés deixou de estar no conforto do palácio de Faraó para estar no deserto, padecendo, sofrendo com o povo de Deus, porque ele tinha em recompensa, ele tinha em vista a recompensa maior que Deus oferece ao homem por seguir a ele, por tomar a decisão de se submeter a ele por fé, crendo nele através de Jesus Cristo, para alcançar a recompensa que os olhos físicos, essa visão óptica, não consegue contemplar nem ver. Mas pela fé nós cremos naquilo que está guardado para nós, porque o Espírito Santo testifica em nós, dando-nos a alegria e a certeza das coisas que o olho não vê, o ouvido não viu, o coração não vê. Mas pela fé nós contemplamos a vida perfeita com Deus, as riquezas das glórias, da glória que está lá no céu com o Senhor Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, abra mão desses prazeres que o pecado está te oferecendo. Abra mão desses prazeres que esta vida aí, sem Deus, contrariando a vontade de Deus, te oferece, nos conceitos deste mundo, onde você está buscando prazeres, privilégios, satisfação, oportunidade neste mundo, dentro de uma direção que faz você pecar contra Deus, ser inimigo de Deus, sofrer a ira de Deus, viver como confrontando e em conflito com o teu Deus, e você vai perder
quem vai perder é você, porque ninguém levanta-se contra Deus e resiste, e fica em pé. E aqueles que se tornam inimigos de Deus, que o que ama são os que amam o mundo, que vivem no pecado, esses vão sofrer a consequência de Deus e receber a recompensa do galardão do pecado, que é a condenação eterna. Mas Deus está dizendo a você, por fé, renuncie os prazeres desse mundo, renuncie os privilégios desse mundo, negue-se a si mesmo, deixe o seu conforto, venha padecer com o Senhor, venha viver uma vida de restrição com o Senhor, uma vida de estreito com o Senhor Jesus, porque tem uma recompensa guardada para você na eternidade, uma recompensa que você não pode ver com os olhos espirituais, com os olhos físicos agora, mas quando você se converter a Jesus, o Espírito Santo vai te dar a visão espiritual das riquezas eternas que são maiores e melhores do que os prazeres deste mundo. Volta para Jesus, você que está desviado, você que está afastado enquanto é tempo, para que você não venha lamentar a sua escolha eternamente distante de Deus. Ainda há esperança para você, ainda há oportunidade para você, a porta está aberta. Tome a decisão de voltar para Cristo e perseverar até o fim para tomar posse da eternidade, da vida perfeita, da promessa de Deus, tá certo, meu amado? Portanto, essa reflexão da palavra de Deus para vocês. Evangelista Wellington Ramos deixando essa reflexão para você agora, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 24 ao 27, dá uma lidinha aí, tem muito mais coisa ainda que Deus vai explicar a você nessa leitura, abrindo o teu entendimento para compreender muito mais coisas e você ser muito mais abençoado do que está sendo com as instruções do evangelista Wellington Ramos, convidando você a estar sempre conosco aí, visita, se inscreva no nosso canal no YouTube, e entra na nossa página no Face, manda a tua solicitação de amizade e vamos estar aceitando e você ser abençoado com as instruções da palavra, amém? A recompensa que não se vê com esses olhos. Moisés creu no invisível, Moisés acreditou na recompensa, por isso que ele escolheu perder o privilégio do Egito, padecer com o povo de Deus no deserto, do que viver o gozo do pecado por um pouco de tempo. Reflita nisso. Esse prazer que você está tendo aí no mundo, uma vida sem Deus, sem compromisso com Deus, isso é por um pouco de tempo. Porque depois desse prazer vem a grande tristeza, a decepção e a ira de Deus sobre sua vida eternamente, se você não se arrepender. Mas se você largar esse gozo do pecado por um momento, renunciando tudo isso, você com Jesus vai ter uma eternidade de felicidade, de glória, de gozo com o Senhor lá nos céus. Fica esse recadinho para você e que Deus continue te abençoando, te dando oportunidade, que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça, do juízo e que você se arrependa, se converta a Jesus Cristo e receba o dom gratuito da salvação, que é por meio da fé, que vem de Deus, não é de vós, não é por obra, mas a graça de Deus por meio da fé para você receber essa tão grande salvação que Deus te proporciona através de Jesus Cristo. Faça como Moisés. Pela fé, Moisés deixou o Egito, deixou os prazeres, não se importou com seu bem-estar e foi padecer com o povo de Deus no deserto, tendo em vista a recompensa. Pela fé, toma essa decisão, sai deste mundo, volta-se para Jesus, para você tomar posse da promessa que está por vir. Brevemente, o que há de vir virá e não tardará. Que Deus continue te dando essa oportunidade para você tomar a decisão enquanto é tempo, para que não seja tarde demais. Fica na paz do Senhor Jesus.